Olá, vamos começar mais um episódio da República Popular das Letras. Hoje temos a honra de receber o senador Cristóvão Buarque, primeiro reitor eleito da UNB depois da ditadura, ex-governador do Distrito Federal e eleito 2 vezes para o Senado da República. O gancho dessa conversa é o livro que ele acaba de lançar, O Mundo é uma Escola. O que aprendi em viagens. O Cristóvão é um grande viajante, não só de países, mas também um viajante das letras, com 33 ou 34 livros já publicados, não é, Cristóvão? Depende do que chama esse livro, né? Eu acho que se chama livro mesmo é menos. Menos. Mas se considerar, por exemplo, coleção de artigos, Sim. aí vai a uns 40. Coleção de artigos, participação, vai uns 40. Agora, livro mesmo como esse é menor o número. Cristóvão, o que você aprendeu com as viagens? A quebrar preconceitos, em primeiro lugar. Como, por exemplo, eu conto a história de uma conversa minha com um motorista de táxi no Senegal. Que eu sentei e fui logo perguntando a ele, quantas esposas você tem? E ele me disse, eu só tenho uma. Sou jovem ainda, minha mulher é jovem, eu não preciso de outra. Ela ainda pode ter filhos. Eu disse, mas no meu país a gente só pode ter uma, independente da idade. Ele disse, não, mas qual é o seu país? Eu disse, no Brasil. Ele disse, mas no seu país, quando a mulher fica velha, você, em geral, substitui por uma jovem. Eu aí perguntei, onde você leu isso? Ele disse, as telenovelas brasileiras. Ou seja, para eles, nós, monógamos, somos bárbaros. Porque na cultura dele, o casamento é para ter filho. Claro. E depois de uma certa idade, a mulher não pode, mas ele a mantém. Traz outra. No fim, ele até disse que ele mesmo não ia ter outra. É muito caro, ele mora na capital, em Dakar, não dava. Eu, inclusive, fui visitar, ele me levou o pai dele, que morava numa área com 3 esposas, cada uma com seu quarto, praticamente. Então, eu aprendi coisas desse tipo, quebrar preconceitos. Sei. Mas isso quebrei preconceito, por exemplo, uma viagem que eu fiz ao Bangladesh, eu quebrei preconceito sobre a ideia de que a universidade resolve os problemas só pelo pensamento. Ao perceber que em Bangladesh saiu da universidade de Dhaka a ideia do Grameen Bank, que é um banco popular que empresta aos pobres. Do Yunus, com quem eu tive mais de uma vez, e que a universidade, primeiro, ela quebrou o preconceito de ficar só repetindo ideias velhas. Trouxe uma ideia nova. Essa ideia nova é de que a pobreza a gente não resolve pelo crescimento econômico, mas diretamente agindo sobre o que caracteriza a pobreza e tentando tirar daí, desse quadro, seja arranjando emprego, seja dando um financiamento. E a outra que a própria universidade terminou fazendo aquilo. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o Yunus um dia, ele conta isso pessoalmente no livro dele, a autobiografia, O Banqueiro dos Pobres, em que ele conta que passava todo dia indo de casa para a universidade e via umas mulheres ao lado vendendo cestas de palha. E mandou os estudantes analisar aquela economia e descobriu que elas pegavam dinheiro emprestado, compravam a palha, fabricavam a cesta, vendiam a cesta e o dinheiro ia todo para o cara que emprestava o dinheiro. Aí disseram, por que a gente não empresta esse dinheiro? Cada um deu $1, $2, $3, o equivalente na moeda deles, e financiaram aquelas mulheres por fora do esquema tradicional. E virou um imenso Grameen Bank. Então, eu acho que eu aprendi muito foi a quebrar preconceitos. Você usa um conceito que é o do desempobrecimento. E eu estou dizendo que você é um viajante das letras porque você conta, por exemplo, quando conheceu Gunnar Myrdal, grande economista sueco, que visitou o Recife, visitou Dom Helder. Então, você já está nessa há muito tempo.
Mas veja bem, eu digo, você usou o verbo conhecer. Eu, na verdade, vi o Gunnar Myrdal. Eu era um jovem de 20 anos, 21 anos, e trabalhava, ajudava Dom Helder Câmara. E um dia Dom Helder recebeu o Gunnar Myrdal. Sim, mas você lia. Aí eu estava lá. Não, já li, é verdade. E continuei lendo. Mas eu estava no encontro. Eu lembro da conversa deles. Eu fiquei ali só ouvindo. Mas, de fato, você trouxe bom essa ideia do desempobrecimento. Nós costumamos dizer que tem pobre e rico. Não nos acostumamos à ideia de que tem pessoas que não são pobres, mas não são ricas. Então, a tarefa social, no que se refere à pobreza, não estou falando no que se refere à exploração, isso é outra coisa, é tirar da pobreza. E o que eu trabalho, e é fruto dessas coisas, é que nós podemos tirar uma pessoa da pobreza por fora do crescimento econômico, por fora do processo social. E o Yunus me ajudou numa coisa. Eu trabalhava com 5 itens que caracterizam a pobreza. Quem tiver esses 5 não é pobre. Comer, obviamente, tá? E aí eu incluo vestir. Ter um lugar onde morar limpo, que eu chamo de endereço limpo. Escola, obviamente, que além disso é o vetor do progresso que eu tenho trabalhado. Transporte público, se ele for urbano. E mais um item. Se a gente pensar, se lembra, deu um branco. São 5 coisas que a gente precisa para sair da pobreza. Aí ele disse, e poupança. Quem não tiver um mínimo de poupança, cai na pobreza na primeira doença. E com meninos de rua naquela época, falando dos anos 80, né? Eu me lembro que discutindo essa ideia em Belo Horizonte, o menino disse, e segurança? Aí você diz, cultura? Não, cultura eu acho que ela vem, se você tiver os 5. Falta um aqui, que a gente precisa. Então, cultura vem. Agora, segurança e poupança, sim, a gente precisa. Desempobrecer é garantir que a pessoa vai ter isso. Em parte como? Em parte com programas, tipo a Bolsa Família, para aquilo que é comprável, como a comida. O resto não, o resto é política pública. Cristóvão, todas essas ideias que você tem trabalhado, evidentemente, elas vão sendo cultivadas há muito tempo, e eu me lembraria de alguns nomes, além do Yunus, além do Gunnar Myrdal, pessoas como Josué de Castro, pessoas como o Amartya Sen, o Ignaz Sachs, Edgar Morin. Você viajou entre esses autores, né? Conta um pouco sobre esse arco. Você trouxe bem. Primeiro, o Sachs, Ignaz Sachs. Esse foi fundamental. Porque quando eu chego na França, em 1970... Você tinha se formado aqui? Me formado em engenharia. Engenharia. Mecânica. Mecânica. Mas logo abandonei isso e comecei a estudar economia, já desde o curso de engenharia. E comecei um mestrado em economia, em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Terminei os créditos, não fiz a tese e fui para a França. E aí me apresentaram Sachs, que falava português, cuja formação dele chegou aqui com 13 anos, ficou até os 24, formou em economia na Cândido Mendes, e que estava na França como professor. E me adotou como seu orientando, fiz minha tese com ele. Então, o Sachs foi fundamental. Ele trouxe a dimensão ecológica, que eu não tinha. Eu era um engenheiro mecânico, eu queria era destruir florestas como sinal de progresso. Estou falando de 1970. Então, ele que trouxe a dimensão. Ele trouxe a visão crítica da tecnologia, que pode ser boa, pode ser ruim. Nós tínhamos a visão que a tecnologia era uma coisa sempre positiva, né? Ele trouxe o cosmopolitismo, ele falava do mundo. Ele trouxe a falta de ortodoxia. Ele era um homem de esquerda, mas judeu na Polônia, sofreu perseguições do Partido Comunista. Então, ele tinha críticas ao Partido Comunista. O Sachs foi fundamental na minha vida. Eu acho que talvez tenha sido a pessoa mais importante para a minha mutação do século XX para o XXI. E olha que eu estou falando de 1970. Josué de Castro eu conheci aí na França. Josué me recebia na casa dele. Eu, estudante, eu e a Gladys, já éramos casados. Ele e Dona Gláucia, a esposa, me recebia para tomar uma sopinha, para conversar.
E falava do mundo, era amigo do rei do Marrocos, tinha convivência com o Shah do Irã, circulava o mundo. Então era uma conversa fascinante. E foi membro da banca, na minha banca de doutorado. Olha só. Foi um dos meus, como chama, examinadores. Sim. Sachs foi o orientador. Sim. Morin já é posterior. Morin já é o reitor, estive com ele, depois de reitor. Então, é uma convivência posterior, eu diria até recente. A gente conversa, não assim um a um, mas participa de eventos remotamente sempre. Ele fez agora 100 anos, né? Fez 100 anos e eu participei de 2 livros com textos sobre os 100 anos. O pensamento dele, fizemos eventos com ele, porque o CDS, Centro do Desenvolvimento Sustentável da UNB, fui eu que dei a ideia para ser criado, fui eu que ajudei a criar. Não fui o executivo que criou. Sei. Foi o Elimar, Marcel Burtzi, sobretudo. E o Morin é muito ligado ao grupo do CDS. Parece que a ideia forte dele é o chamado pensamento complexo. É isso. Esse é o grande pensamento dele. É a ideia de que a gente não pode pensar binariamente. O pensamento é uma coisa muito mais complicada. E nem mesmo só ao nível da racionalidade. Tem que casar o pensamento com um livro, vou chamar pensamento mágico também. Ou seja, a complexidade implica você ver as coisas por dentro, não como os gregos. Porque a grande colaboração dos gregos foi dizer: eu vejo o mundo, eu não vivo no mundo, eu penso o mundo conforme eu vejo. É a dimensão da imaginação, né? Ele põe a imaginação no pensamento. E aí surge, mas a partir daí, ele tem coisa muito mais interessante, como a ideia da terra-pátria, que é o progresso humano ser uma convivência íntima entre o ser humano, o Homo sapiens, e a natureza. E não o Homo sapiens separado da natureza, casando os dois. Que ele colocou o nome de terra-pátria. Eu acho um bom nome. É a ideia darwinista básica, né? Nós somos parte da natureza. Nós somos parte da natureza, mas o nosso processo de evolução tem que ser intrínseco com a natureza. Sim. E como não tem sido, por isso que eu hoje me considero um pessimista sobre o futuro do Homo sapiens. Eu creio que, influenciado talvez por um cara, esse a gente não conhecia porque morreu muitos anos antes, mas não, nem tanto, nos anos 70. O Arthur Koestler. Do Zero ao Infinito. Do Zero ao Infinito e muitas outras coisas. E umas coisas, inclusive, críticas. Ele andou muito na parapsicologia no final da vida dele. Mas nos anos 60, ele escreveu um texto que ele dizia que o ser humano é suicida. Houve um defeito de fabricação na mutação que deu origem ao Homo sapiens. Parece uma coisa humorística, mas eu acho que faz sentido. Ele disse que a mutação fez com que um lado do cérebro se desenvolvesse ao ponto de fazer uma bomba atômica, o lado racional, lógico. Mas o outro, moral, ficou tão atrasado que é capaz de jogar a bomba atômica no vizinho como se fosse uma pedra. É interessante, não é absurdo isso, né? E olha que no tempo dele era a bomba atômica. Não havia ainda a crise ecológica, não havia o superconsumo, não havia esse meteoro de dentro da gente que está destruindo, provocando uma extinção em massa de animais e talvez de nós também. Nem havia uma outra coisa, a possibilidade de que o Homo sapiens se destrói construindo outro ser, casando a evolução natural com a biotecnologia, com a informática, um super Homo sapiens. Claro, quando eu digo biotecnologia como uma coisa de fora da natureza, não é, porque surge do pensamento do ser humano que é da natureza. Então, hoje eu sou pessimista em relação ao futuro do ser humano. Veja que eu não coloquei a humanidade. Eu creio que é uma diferença, Homo sapiens e humanidade. O Homo sapiens é esse animal com essa racionalidade sem uma ética dirigente. Nós não temos uma ética dirigente. E a democracia, a meu ver, não é capaz de trazer isso. Sabe por quê? Porque a democracia é baseada em 2 coisas: o egoísmo do eleitor e a aritmética que soma
a maioria dos eleitores para determinar o futuro. Mas essa é uma dimensão muito restrita da democracia, né? Você está falando da formalidade democrática. Não, eu estou falando da democracia dos gregos, em que se reuniam na Ágora. Para hoje, eu tenho dito que a Terra não cabe na Ágora. A Terra é uma dimensão muito maior do que a Ágora. A humanidade não cabe. Nem a sociedade grega cabia na Ágora. A democracia dos gregos era 10% da população, 90% eram escravos. Isso, mas ali conseguia dar um rumo. O que é que acontece hoje? Hoje os escravos pressionam para participar. Na Grécia, não. Como os escravos pressionam? Os imigrantes. A Europa hoje, os imigrantes que estão do outro lado do Mediterrâneo não votam, mas já estão dentro, porque a Terra ficou uma coisa só. Estavam. Só para fechar isso aqui, eu acho que o que está emperrando a democracia de ser um instrumento de solução, e não me venha dizer como há muitos, quando eu digo que a democracia não diz, já acham que eu defendo o autoritarismo. Muito pior o autoritarismo. Eu defendo uma coisa que eu tenho chamado de humanocracia, que é uma cracia da humanidade inteira. Mas como a gente não vai ter os seres humanos votando em um único presidente, nenhum parlamento do mundo, embora o parlamento europeu já é uma tentativa disso, dentro da Europa. Eu defendo que essa humanocracia seria a democracia continuando nacional, dos eleitores, elegendo presidente e congresso, e definindo o rumo daquela nação, mas a nação teria seus limites, definidos eticamente por valores universais. Mas vou dizer como é que isso é impossível. Por exemplo, o Brasil toma a decisão que quiser em relação ao Brasil, os eleitores, mas não pode destruir a Amazônia, porque a Amazônia seria um patrimônio da humanidade inteira. Agora, não peçam isso só para a Amazônia, também para a Sibéria, também para o Congo, também para o Canadá. Então, haveria uma governabilidade da humanidade sobre as florestas do mundo, sobre os rios, sobre o espaço, sobre a tecnologia, pelo menos a biotecnologia. Essas regras estão sendo tentadas. O Einstein pensou nisso, né? Um governo mundial. Eu não chego ao governo mundial, né? Eu chego a valores mundiais subordinados. E quem está tentando isso é quem fez o Acordo de Paris, é uma tentativa disso. O Acordo de Marrakech sobre imigração. O que impede? Tentar regular o antropoceno. Regular o antropoceno. Muito bem. A democracia grega, na sua forma atual que nós temos dos parlamentos nacionais, não é capaz de resolver os problemas do antropoceno. Você definiu perfeitamente. O antropoceno não cabe na hora de ser administrado na democracia nacional e nem no imediatismo dos eleitores. Eu, como eleitor, por mais consciência que eu tenha, na hora de votar, eu penso amanhã. Não penso o próximo século. Impossível pensar 2 décadas na frente. Impossível votar com a perspectiva de 2 décadas. Por isso, o livro tem um glossário. Acho que com 240 termos que eu fui criando. Não é palavra apenas, né? De tal maneira que eu dou a explicação. Tem uma que as pessoas que leem reagem muito, que eu chamo o modo chinês de democracia. Porque quem olha para a China, daqui do Ocidente, acha que é um regime ditatorial. Não é ditatorial, não é a nossa democracia, não é a que eu quero para o Brasil, porque a minha cultura é individualista, mas a cultura chinesa não é individualista. Aliás, você conta no livro que encontrou uma escritora e ficou espantado com a atenção que ela fez, a diferença entre nós e eu. Isso, eu não encontrei. Eu li um artigo dela num jornal de literatura, New York Review of Books, em que ela é uma chinesa que mora nos Estados Unidos há 30 anos. Quando eu li, fazia 20 anos que ela morava lá. E ela diz, então não é uma simpatizante do regime, mas ela dizia, o que mais me espanta nos Estados Unidos é que o pronome eu é mais importante que o pronome nós. Na China, não.
Na China, o nós vem na frente do eu. Olha só. O Guilherme dos Santos, que é um dos maiores politólogos do Brasil, ele previu, inclusive, o golpe de 64. No seu último livro, que é uma espécie de testamento, eu fiquei espantado com a ideia que ele deixou assim, muito clara. Primeiro, ele definiu, acho que pioneiramente, o conceito de golpe parlamentar, ao se referir ao golpeachment contra a Dilma. Em segundo, ele falou uma coisa que eu achei muito espantosa, que foi o seguinte: o que se chama de democracia representativa, liberal, por suposto, no início do século XX, havia 4 países apenas que praticavam. E ele define que a democracia representativa verdadeira seria aquela que não tem qualquer obstáculo para a escolha do eleitor a não ser a idade. Então, as mulheres participam, os analfabetos participam, não há discriminação de raça, como tem nos Estados Unidos até hoje. Na Suíça, só em 64, as mulheres começaram a votar. Então, ele diz que só depois da queda do muro é que a gente passou do regime das oligarquias representativas, que era a maioria dos regimes, para isso que se chama de democracia representativa. Eu achei interessante essa distinção. É interessante, mas você vê que o que eu digo faz sentido. Há uma contradição intrínseca nisso. Não dá para a gente conseguir que as crianças votem. Mas o que a gente decide hoje no Antropoceno vai definir o futuro dessas crianças. Sim, claro. Entendeu? Claro. E das gerações futuras. Claro, 50 anos atrás, não. Porque o poder da tecnologia, antes do Antropoceno, ele não destruía a natureza, ele transformava a natureza. Marx fala, né? Quando o filósofo não é só para entender, é para transformar. Mas ele não imaginava que a transformação seria destrutiva em escala catastrófica, como se um meteoro chegasse aqui. Não imaginava isso. Então, hoje, a transformação regida pela democracia, e se for por fora da democracia, pior ainda, se for autoritária, é capaz de destruir o mundo onde as crianças vão viver, e elas não votam. É capaz de destruir o mundo do outro lado do Mediterrâneo, e os imigrantes não votam. Por exemplo, nessa visão do Guilherme, como é que eu ponho os imigrantes para votarem? Não digo nem os imigrantes já absolvidos, os que estão do outro lado do Mediterrâneo. Como é que eu ponho eles para votar? Tem uma contradição intrínseca aí dentro da própria democracia, o demo. O demo é o povo. O povo é restrito a uma nação. Você pode incluir as mulheres, você pode incluir outros grupos. Você já incluiu no Brasil os analfabetos. Mas como é que você inclui os que não moram dentro do país? Sim. E como é que no Antropoceno você ainda fala os que não moram dentro do país, se moram dentro da terra? Que ficam vagando pelo Mediterrâneo, em barcos que afundam. Que afundam. Ou nem vêm até o Mediterrâneo, ficam afundando lá no país deles, na miséria. Ô, Cristóvão, mas deixando de lado um pouco o pessimismo, vamos falar de coisas boas. Eu vou pronunciar aqui 2 palavras em Malayalam. Chaka Mampalam. O que é isso? Jaca e manga. São 2 frutas que vieram do sul da Índia, da província de Kerala. E Kerala é um capítulo do seu livro. E Kerala, desde a década de 50, é um exemplo para o mundo, porque foi lá que se fundaram esses programas que a gente hoje conhece como Bolsa Escola, esses programas sociais que você, por exemplo, adotou no seu governo federal. Me conta um pouco de Kerala. Primeiro, onde eu ouvi pela primeira vez a palavra Kerala? Em 1970, Sachs, meu orientador de tese, falou em Kerala. Porque esse Sachs é uma figura interessante. Como eu falei há pouco, com 13 anos ele veio para cá fugindo do nazismo com a família. Judeus fugindo do nazismo. Ele veio para a França.
Não, veio para o Brasil. Ah, para o Brasil. Com 13 anos de idade. Sim. E aqui ficaram. O pai virou um grande industrial. O irmão dele ficou em São Paulo até morrer. Pois bem, ele, do Brasil, formado em economia, voltou para a Polônia. Olha só. Trabalhou com Kaleski. Olha. Trabalhou no governo socialista polonês. E no período em que estava lá, antes de ter que sair e foi para a França, ele foi fazer o doutorado na Índia. Olha. Orientado por Kaleski e Oscar Lange, dois grandíssimos economistas de nível internacional. Kaleski, todos dizem que foi quem formulou a teoria keynesiana antes de Keynes. E Sim, que Keynes até muito... reconhecia um pouco isso. Pois bem, ele me falou na Índia e falou em Kerala. Kerala é Claro, na Índia tudo que é pequeno é grande. Então, tem, se eu não me engano, 40 milhões de habitantes, mas é bem pequenininho no sul. É o 28º estado. 28º, é. Pois bem, Kerala tem os indicadores sociais de países desenvolvidos. Posso ler alguns aqui que eu copiei antes de vir para cá? Sim, só para dizer, alguns indicadores sociais de países ricos. E a renda per capita da Índia. Por quê? Governos do Partido Comunista de Kerala, em geral liderados por mulheres. É um lugar... Desde os anos 40. Desde os anos 40. Foi a primeira eleição do Partido Comunista. 40, né? Nem sabia disso. Olha só que coisa interessante. Tem o mais alto índice de desenvolvimento humano da Índia, que é 0,784. O Brasil é 0,699. O mais baixo índice de crescimento populacional, 3,4%. O mais alto índice de alfabetização, 96,2%. O mais alto índice de expectativa de vida, 77 anos. É o segundo menos pobre estado da Índia, com dados de 2013. O segundo mais urbanizado. O que tem mais jornais em 9 línguas. O mais baixo índice de população sem teto. Inclusive, eles têm um programa tipo Sem Teto Zero, lá, programa. É o estado mais digitalizado do país, tanto que a chamada e-governance é muito forte lá. É uma terra de matemáticos, de exportador de programadores, de computação, e inventou esses programas. Eu tenho chamado isso aqui de incentivos sociais. Eu chamo também de keynesianismo social e produtivo. Porque o que é o keynesianismo? Tem desempregados. O governo dá uma renda, essa renda dinamiza a economia. A economia cresce e emprega. Funcionou muito bem nos países desenvolvidos, como se diz. No Brasil não funciona. O que é que eu defendo aqui? Que a gente contrate a população desempregada para que produza o que ela precisa para sair da pobreza. Essa foi a ideia da Bolsa Escola. Contrata as mães pobres para que os filhos estudem. O que vai tirar da pobreza é a educação dos filhos, não é essa rendazinha de nada que a mãe recebe. Você contratar pessoas para reflorestar, você contratar pessoas para fazer a própria casa. O governo daria uma cesta de material de construção e você contrata para que construa. Contratar para colocar saneamento. Aí tem que ter uma empresa. Não dá para dar o dinheiro e a pessoa colocar o saneamento, porque o saneamento é um produto coletivo. O próprio produto é coletivo. Eu chamo isso de incentivos sociais já há muito tempo, desde o meu governo aqui, no Distrito Federal. Os empréstimos para pequenos industriais. É isso. Isso é parte dessa ideia de incentivos sociais. E, provavelmente, Kerala me influenciou para pensar essas coisas. Eu só tenho uma crítica nesse capítulo de Kerala seu. Diga. Porque você fez assim, Índia, o milagre de Kerala.
Sim. Você contou o milagre, mas não escreveu aqui o santo, que é o Partido Comunista. E as mulheres. E as mulheres. Eu acho que foi fundamental. Nas mulheres você fala. No livrinho meu, daqueles 20 que você falou, que é A Segunda Abolição, o Manifesto pela Erradicação da Pobreza no Brasil, eu trato, tem um capítulo chamado A Feminização da Economia, que é a economia com sensibilidade feminina, no sentido da urgência. Eu até cito, quando falta comida numa casa pobre, o homem vai em busca de emprego. De noite volta sem um emprego, sem comida. Quando ele arranja um emprego, ele tem que trabalhar um mês para receber o salário. Quando ele recebeu o primeiro salário, na volta ele para no boteco. Como na música do Chico, né? Na música do Chico. Até chegar em casa. Mas quando falta comida na casa, a responsabilidade feminina pede o arroz à vizinha. Manda o filho ir pedir comida ou engraxar sapato. De noite ela tem que ter a comida. Essa urgência para resolver o problema da pobreza falta nos economistas. Sim. Os economistas não têm essa urgência. Por quê? Porque eles não pensam em termos de desempobrecer. Eles pensam em termos do enriquecimento social, com a ideia de que o aumento da riqueza social, o aumento do PIB, se distribui automaticamente. O que eles chamam até, numa expressão inglesa, spread down, que é a distribuição do topo para baixo. Isso não existe. Essa distribuição foi mínima. Essa ideia de que você aumentando o salário de um cara, ele contrata uma empregada doméstica e aí ela vai comer com esse dinheiro. Mas a escola do filho da empregada é uma, a escola do filho do patrão é outra. Então a pobreza continuará. Cristóvão, o Brizola tinha essa sensibilidade, esse olhar especial para as mulheres, né? Tinha para as mulheres, tinha para os negros, tinha para os índios, mas o que ele tinha mesmo era o olhar especial para a educação. Para mim, o que caracteriza Brizola, diferente dos outros políticos brasileiros, dos grandes, é que ele era educacionista. Não falei educador. Educador é quem pensa como deve ser uma sala de aula. Educacionista é quem pensa o sistema de todas as salas de aula de um país. O Brizola tinha o sentimento educacionista desde muito jovem e como deputado estadual ainda no Rio Grande do Sul, depois como governador, como prefeito de Porto Alegre, como governador do Rio de Janeiro, ele sempre colocou a educação como o vetor do progresso. Cristóvão, e o parceiro dele, o grande parceiro dele nisso, era o Darcy. Claro, E uma vez você disse que quando crescesse queria ter o Darcy. Eu gostaria de ser, jamais vou conseguir ser Darcy Ribeiro. Mas eu fiquei muito feliz ao ler um dia um livrinho de Darcy e ele cita isso. Ah, é? Ele cita que ouviu de mim essa fala, eu sei quando foi. Foi quando a UNB definiu, creio que no reitorado, não me lembro de quem exatamente do reitor, mas depois de mim, que o campus se chamaria Darcy Ribeiro. E aí, no discurso, eu falei, quando crescer, gostaria de ser Darcy Ribeiro. E ele cita isso? Ele cita isso. Gustavo, eu me lembro de uma cena que nós vivemos juntos, porque, só para os ouvintes saberem, eu fui secretário de comunicação adjunto do governo Cristóvão. E certa vez nós fomos visitar o Darcy em duas ocasiões, uma atrás da outra. Uma, nós o levamos ali no CONIC para mostrar as instalações onde ficava a Polícia Civil e tinha uma ideia de fazer um museu digital ali. Mas a gente levou para ver também. Mas a gente o levou, ele já estava de cadeira de roda, e aí a gente teve que carregá-lo, e eu sei que eu lembrei, falei assim, olha, devagar com o andor, a gente mostrou. Mas aí a gente foi à casa dele, na Asa Sul, em que ele foi nos mostrar o projeto do Beijódromo, uma maquete do Lelé. É isso mesmo. Ontem eu passei lá. Passou lá? Passei. E aí eu me lembro, eu não sei se você vai se lembrar, que ele falou assim, então a gente vai fazer aqui a biblioteca com os livros da Berta Ribeiro, que foi a mulher dele,
tem aqui o laguinho. E aqui, nesse gramado, aqui nesses taludes aqui, a meninada vai namorar e tal. Então não é beijódromo, é fodódromo. Você lembra disso? Lembro, o Daci era uma figura. Agora, ele fez uma crítica a você sobre o Bolsa Escola, e você menciona isso no livro, É verdade. porque ele não gostou desse nome de Bolsa Escola. Como é que ele queria Eu que nunca chamasse? vou esquecer isso. Ele disse, Cristóvão, que invenção é essa? Pagar a mãe? Eu não gostei disso. Eu disse, como? Daci? Todo mundo acha uma grande ideia? Você não acha? Ele disse, não, não é a ideia, é o nome. Bolsa Escola não quer dizer porra nenhuma. Eu disse, mas qual era o nome? Eu disse, eu teria chamado Darcizinha. Você devia chamar de Cristoveta. Bolsa Darcy. Cristoveta era uma figura da cerveja. Agora, eu tenho um capítulo no livro do meu primeiro encontro com ele em Lima, 74. Eu trabalhava no Banco Interamericano, no Equador. E a primeira volta ao Brasil, depois de 3 anos. E eu decidi parar em Lima para conhecê-lo. E ele recebeu. Eu fui até com meu irmão Sérgio. E aí ele disse que Sérgio, esse meu irmão, tinha sido preso, tinha fugido do Brasil e estava no Chile. E queria sair do Chile de qualquer maneira. Isso era agosto de 73. O golpe foi em setembro. 11 de setembro. E Sérgio queria sair. E ele insistiu que não haveria golpe, que ele tinha conversado com a Allende antes, que a Allende tinha dito que estava tudo sob controle. Aí eu tenho um capítulo sobre os gênios também erram. A avaliação dele ali foi equivocada. Como de muitos outros, né? Você, nessas viagens suas, você falou também que os gênios têm o senso de humor. Isso aí foi uma das melhores histórias do livro. Que é com o Arthur Clarke. O Arthur Clarke é um dos caras mais importantes na minha maneira de ser, porque ele desenvolveu minha imaginação com os livros de ficção científica dele. Eu sou um fascinado por ficção científica, como você também, né? E quando eu fui a Sri Lanka, eu quis conhecê-lo, porque eu sabia que ele morava lá. E, de fato, no Brasil não tinha representação no Sri Lanka, mas tinha uma consulesa americana, que era consulesa honorária do Brasil, e que conhecia todo mundo. Era casada com um cara do Sri Lanka muito importante. E me levou. Eu cheguei na casa, uma casa de subúrbio, num bairro, primeiro andar. Me levaram para o primeiro andar, sobrado, no escritório dele, e eu fiquei ali com algumas pessoas esperando que ele chegasse. Me lembro que era cheio de posters de astronautas. Olha só. Na parede, dedicados a ele. Daí a pouco ele chega numa cadeira de rodas. Já estava velhinho. Aí vai e fica no lado do dono do birô, né? do que despacha no birô. E eu em frente. E aí ele olhou para mim, olhou para os outros e disse, então, o senhor é brasileiro? Como está o clima em Buenos Aires? Agora a gente ri, mas na primeira reação minha foi de espanto. Como é que esse gênio... Porque ele não foi só gênio na imaginação, ele foi o cara que bolou a ideia dos satélites que a gente usa hoje no GPS do geoestacionário. Ele bolou isso. Parecia uma coisa absurda. Aí eu fiquei chocado, mas modéstia à parte deu uma boa resposta, à altura do meu respeito por ele. Eu disse, faz tempo que eu não vou lá. Me lembro muito bem. Aí ele deu uma gargalhada. Te peguei. E disse para todo mundo, eles detestam quando a gente confunde Buenos Aires com o Brasil. E a partir daí desenvolvemos uma conversa e ele me deu uns livros que eu tenho até hoje com a dedicatória dele, que eu tenho como uma preciosidade. Você se encontrou também com o grande astrônomo americano Carl Sagan. Foi, Carl Sagan. Um encontro que nada tinha a ver com isso, do Carl Sagan, que o presidente, na época do México, organizava, chamado Encontros dos 5 Continentes. Reuni lá. Nesse mesmo encontro estava Gabriel Garcia Marques. E aí eu conheci o Sagan, Gabriel Garcia Marques. Agora, era muita gente, então não deu para ter nenhuma intimidade. Sim. Como essa com o Arthur Clarke. Com Clarke.
Mas deu para ter uma conversa, tanto com o outro. Me lembro com o Garcia Marques, o almoço que eu fazia. Eram as mesas com 6 pessoas, e eu coincidi, não sei se me infiltrei ou não, numa com o Gabriel Garcia Marques. Mas com o Sagan, aí eu tive mais de uma conversa assim. E ele não me convenceu da ideia de que existe vida extraterrestre. Eu sou um cético nisso, embora a lógica diga, pela probabilidade, que deve haver vida inteligente. Então, eu trabalhei a ideia de que as nossas crenças demoram pouco tempo. Um dia, essa minha crença pode desaparecer. E outras crenças que eu já tive já desapareceram. Mas ele foi um dos caras fascinantes que eu tive nas conversas e nos livros. Os livros dele são impactantes. E morreu muito jovem, né? Eu acho que naquela época ele já devia estar com câncer. Eu acho que as ideias principais dele foi essa consciência da catástrofe que pode nos abater, né? A possibilidade da guerra termonuclear. Tipo Kessler, né? Como eu falei para você. Com a vantagem de que o Sagan é menos comprometido ideologicamente, né? Porque o Kessler tinha um ranço anticomunista muito forte. Grande. E foi comunista, mas depois ficou anticomunista muito forte. Aliás, por falar nisso, de comunista e anticomunista, você tem uma história boa que não está no livro, que é o seu encontro com o Saramago, cujo centenário estamos comemorando agora, né? Você o recebeu como governador. Recebi, foi um encontro maravilhoso. Mas esse que você fala deve ser quando eu encontrei, quando eu coloquei com o meu secretário de então, que era o Russo. O Russo. Que foi uma figura formidável. Fantástica. É uma figura humana. E que era do Partido Comunista. Isso, o Partidão. Do Partidão. Eu acho que ainda nem era PPS. Ou estava virando a PPS. E aí, me lembro bem, no gabinete do governador, eu disse, não sei se chamou Saramago, senhor Saramago, companheiro, não sei, mas eu disse para o Saramago, aqui é o meu secretário que é comunista. Não, que foi comunista. Aí ele disse, se foi, não era. Essa frase é muito boa. É boa e muito verdadeira, eu acho. Não sei se é verdadeira, porque ela é muito, de certa maneira, como diz, bitolada. Eu acho que as pessoas podem ser, deixar de ser, mudar. O divórcio também existe nas ideias. Divórcio não é só no casamento. Eu estou dizendo que o Saramago era um comunista. Morreu comunista, né? Aliás, a esposa dele passou aqui agora. A Pilar, ela ia ter um debate com o Pedro Tierra, na Fundação Perseu Abramo, mas ela teve um problema de saúde e acabou adiando essa... Porque também, agora, eu não sei se foi com ele, eu fiz um passeio com ele de helicóptero. De helicóptero, sim. Não lembro se foi com ele ou se foi com outro escritor, que é uma coisa importante para nós aqui de Brasília. Eu não coloquei isso aí, porque eu não sabia se era com ele. A gente fez uma viagem de helicóptero por tudo que era lugar, do DF. E quando voltava de Samambaia, Taguatinga, chegando aqui no plano piloto, olhou para baixo e disse, interessante, né? Daqui a 100 anos, isso é o passado. Lá vai ser o futuro. Olha só. Porque nós congelamos, né? O patrimônio congelou. Pode dizer que é bom, que está correto, até porque as coisas antigas têm que ser mantidas. Um dos capítulos bons do livro são as minhas reflexões sobre minhas visitas às ruínas. Especialmente quando eu vejo que as pedras duram, mas a poesia dura mais, muitas vezes. Eu cito Você falou isso em relação à Romênia. A Romênia. Mas eu não me lembro se foi Saramago, mas parece que Saramago poderia ser Saramago, né? Isso aqui, o plano piloto, vai ser o passado, do ponto de vista arquitetônico. Isso. Na Europa tem aquelas cidades espanholas, os cascos viejos, que é o centro medieval, em torno do qual se... Não quer dizer que seja ruim, não, ao contrário. Não, Madrid tem, todos têm. Mas, de qualquer maneira, o moderno está fora. Então, aqui que nós comemoramos a modernidade do plano piloto, daqui a 50 anos não vai ser mais o moderno. Moderno no sentido o que é de hoje, né? Porque, etimologicamente, moderno vem de odiernos,
que quer dizer o que é de hoje. Que é de hoje, contemporâneo. Contemporâneo. Isso aqui vai ser o passado. Cristóvão, outro comunista que você encontrou e conta umas historinhas aqui é o Fidel Castro, né? Essa é uma figura especial. E aí eu tenho uma que eu me orgulho, porque eu fui a Cuba a primeira vez como consultor da FAO. Fiquei um mês inteiro. Que é a unidade da ONU que trata da alimentação. Alimentação, agricultura, fome. Então eu fui fazer um trabalho lá de avaliação de um projeto, pago pela FAO. Fiquei um mês. Naquela época ia escondido. Estou falando de 82. Bem antes da redemocratização. 3 anos antes, 4 ou 5 anos antes da retomada das relações diplomáticas. E aí fiquei fascinado, claro, Cuba, que eu sou até hoje, apesar de ter críticas a algumas coisas, mas tenho crítica a mim, eu sou autocrítico também. Tenho crítica a minhas filhas, minhas netas, e a Cuba também. Mas voltei depois, uma vez com Lula. Eu fui com Lula, antes da campanha de 2002. E fui uma vez depois como governador. Aliás, antes de ir com Lula, eu fui como governador. E aí eu tive um jantar com o Fidel Castro, que, claro, confunde-se com o café da manhã, porque começa às 11, termina quase quando o sol está nascendo. É o brunch. É o brunch. No próprio gabinete dele. E era eu e mais umas 6 pessoas, 5, do staff dele. E com essa maravilhosa. Mas ele perguntava, e perguntava, e perguntava, e perguntava. No outro dia, eu fui visitar um centro de pesquisas e um dos que estava nesse jantar, que devia ser um quadro importante, me chamou no canto e disse, olha, depois que você saiu, nós ficamos conversando. E o comandante, o Fidel, não sei como chamou, o presidente, me pediu para ele dar um recado. Ele gostou muito da conversa, mas disse que você só fala em educação, educação, educação. Aí eu fiquei pensando, caramba, se os cubanos dizem isso, realmente eu estou exagerando. Porque eles são maníacos por educação, mas também por saúde, né? Também por tecnologia. E, no fim, o Fidel já velho pelo meio ambiente. Aquele discurso de Fidel Castro no Rio +20, não sei se você conhece, em que ele fala da crise ecológica, eu considero uma das maiores peças, maiores discursos da humanidade inteira. Aquele discurso do Fidel sobre a crise ecológica no mundo, que os comunistas tradicionais não têm, ou não tinham. Por quê, inclusive? Aí vamos ver. Porque eu acho que tanto o cristianismo como o marxismo, eles são tão antropocêntricos, eles acreditam tanto na força do ser humano, que eles acham que isso de crise ecológica não existe. Agora, só para fechar, agora o Francisco mudou. Papa Francisco é o primeiro que traz a dimensão ecológica. E Marx morreu antes disso virar um problema. Eu não sei se é bem assim, porque o Marx, ele atualmente o diretor daquela revista Monthly Review, Bellamy, ele tem mostrado o tanto que o Marx se preocupava com o que ele chamava da ruptura do homem com a natureza. E que o capitalismo tendia a destruir os solos, destruir as florestas, destruir os mares, que tem os estoques de peixe, etc. Então ele resgatou um pouco essa dimensão e, inclusive, pontua, por exemplo, que o primeiro criador de parques nacionais com essa concepção ecológica que nós temos hoje foi o Lenin, na União Soviética. Agora, é claro que esse industrialismo, a ideia de que o progresso técnico não tem limites, isso prevaleceu nesses países do chamado socialismo real. A China hoje está revendo isso. A China hoje está investindo pesado na preservação ambiental. Eu creio que a China vai ser de onde vai surgir uma formulação alternativa para um sistema que se aproxime de algum tipo de utopia, casando o bem-estar social, não a riqueza, bem-estar, com o equilíbrio ecológico. Porque eles têm uma característica que permite isso. Como eu chamo o modo chinês de democracia. Como tudo é baseado no partido,
um partido com 100 milhões quase de membros e que não tem um Stalin, não tem. Esse Xi Jinping hoje está muito influente do Xi Jinping, mas não é um Stalin, ele não consegue impor aos 80 milhões. E esses 80, 100 milhões, eles são conectados. Eles não são isolados. Capilarizados. Eles são capilarizados com os sindicatos, com as associações, com as associações de bairro. E quando é para tomar uma decisão, esse pessoal decide, discute. Quando decide, vai em frente. A democracia, como a gente conhece, discute. Quando faz, aí tem outra eleição, muda tudo. A China consegue dar continuidade às decisões democráticas. A democracia ocidental não consegue dar continuidade necessariamente. Obama assinou o Acordo de Paris sobre o ambiente. O Trump veio e rasgou. E depois vem um Biden que pode fazer, mas depois vem outro que não pode. Então, eles conseguem debater. Então, há um clima do que se chama democracia, mas eles têm uma unidade, entendeu? Claro que isso vem do fato de que o chinês ele é coletivo. Ele coloca tem uma tradição muito grande. 5 mil anos, né? Aliás, eu recebi essa semana um livro que eu queria lhe recomendar sobre os 5 povos, nações que conseguiram sobreviver 5 mil anos. O cara, um francês, ele analisa por quê. China, Índia, Armênia. A Armênia, os judeus. E tem mais um. Agora, o que é que ele não coloca? Nossos índios também. Nossos índios estão há 10 mil anos. Estão sendo destruídos de fora para dentro agora, né? Esses outros conseguiram sobreviver. E ele põe a religião como um fato fundamental, depois a cultura como uma coisa mais ampla do que a religião. É interessante esse livro. Eu vou lhe mandar a capa dele. Ah, manda. Quem é o cara? Rapaz, o nome do cara eu não consigo lembrar agora. Mas chegou para mim a semana. Olha, que coisa interessante. É interessante esse livro. Sim, sabe qual é o outro país? O Irã. Ah, o Irã, a Pérsia, antiga Pérsia. Antiga Pérsia. É muito interessante. E mostra como nós somos pequenininhos, né? Nós, eu digo todos os americanos, inclusive os Estados Unidos, a chance de sobrevivermos é muito pequena. 5 mil anos. Muito pequena. Cristóvão. Agora, só um detalhe. Agora ele trabalha também outros que não são tanto, mas são quase. Eles põem a Rússia, por exemplo, como perto disso. Sim. Não tem essa de antiguidade. Civilização longeva. Longeva, mas não como os grandes. Sim. Dos 5 mil anos. Sim. Ele põe a Rússia. Cristóvão, deixa eu lhe perguntar uma característica que eu julgo que você tem. É que, às vezes, quando você escreve, muitas vezes você assume um nós coletivo, que eu sempre pensei, o Cristóvão tem uma cabeça da ONU. De uma pessoa que foi do sistema da ONU, ainda do PNUD e tal, foi do BID. Então, às vezes você pensa, onde erramos? E, às vezes, isso incomoda a mim, porque, óbvio, eu não me incluo entre os que erraram na confusão que deu no que deu o Brasil, por exemplo, porque eu não tinha nenhuma responsabilidade executiva, nem intelectual, etc., por determinados erros que as nossas elites, pelos quadros dirigentes, fizeram. Essa percepção minha é injusta? Não sei se é injusta, mas é comum. Em todo mundo. Meu irmão, Sérgio, que é uma das figuras, 1 ano e meio mais novo que eu, mas que eu reputo como das figuras melhores que eu já conheci, é o cara que me ajudou a pensar, um trotskista quando jovem, né? Depois ficou conservador, ele não vai gostar. Todo trotskista fica. Ele não vai gostar, se vê isso. O Sérgio reage furiosamente. Sei. Por causa daquele meu livrinho, Por que Falhamos? Sei. De 1992 a 2018. E, na verdade, ia ser pior, porque o título ia ser Onde Erramos? Nós. Por que eu uso isso? Não acho que é por causa de relação com Nações Unidas, não. Talvez seja uma dimensão humanista. Eu sou parte da humanidade, então nós estamos errando.
Eu não sou consumista, por exemplo. Não sou. Mas nós, os seres humanos, estamos destruindo o planeta pelo consumismo. Nós, seres humanos. Eu sou parte. Eu sou mais responsável que você, porque eu fui político. Então, eu sou mais responsável. Mas quem não foi é responsável por omissão, por incompetência, por alienação. Nós todos somos culpados com o que acontece. Eu sei, mas uma tem parte de nós, no meu caso, por exemplo, eu, agi contra, Sim, sim. remei contra a corrente. Então você não é culpado. Mas eu também não errei, ao contrário, eu tentei... Errou porque não conseguiu fazer prevalecer sua ideia. Não, mas esse não é um erro, isso foi uma derrota. É uma derrota. Mas Por que fomos derrotados? Porque pode ser também, mas nós fazemos parte. Agora eu gosto de fazer isso como uma maneira de raciocinar e de dar um choque. Nós, brasileiros, claro que somos divididos, brancos e negros, índios e brancos, mulheres e homens, esquerda e direita, somos divididíssimos, ricos e pobres, que para mim é o pior, esse apartheid que a gente tem. Mas somos uma unidade, nós, brasileiros, com as contradições. E não está fugindo da dialética. A dialética são as contradições. Mas tem um todo. As contradições acontecem no todo. Claro. O nós é o todo. E é uma tentativa de provocar a ideia de que nós somos culpados quando não conseguimos ganhar. O derrotado tem uma culpa na sua derrota. Por incompetência, por algum erro que tenha cometido especificamente como grupo. Então, essa dimensão da responsabilidade eu gosto, eu acho bom, né? Porque, obviamente, quem tem o mínimo de consciência tem que se sentir responsável pelo rumo das coisas. No livrinho esse, Por que Falhamos, eram 2 blocos. Como o Sérgio, meu irmão, dizia, eu não errei. Quem errou foi Dilma e Lula e o PT. Aí o PT dizia, nós não erramos. Quem errou foi a direita. Foram os que destituíram Dilma, como você, inclusive. Então, ficam assim. Mas nós somos um todo. Talvez seja uma visão chinesa. Está aí, o nós chinês. Os chineses têm uma visão que eu gosto muito, que eles fazem certos cálculos que os russos não fizeram. Por exemplo, os russos pegaram o Stalin e jogaram a criança com a bacia tudo fora. Como se ele só tivesse errado. Como se ele não tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. Já os chineses, assim, não, o presidente Mao Zedong, ele errou 30%, mas acertou 70%. Até hoje está na moeda. Isso. Eles fazem um equilíbrio entre erros e acertos, um balanço. Eles têm continuidade também, né? Eles não têm as rupturas que a gente faz. Stalin não é só a vitória da guerra. Construiu a Rússia moderna, né? Agora, não podemos negar que fazendo gulag, matando gente, tudo isso. Claro. Os chineses calculariam a percentagem dos erros e dos acertos. Mas não é nula. Essa é a diferença. Sim. Critica, sem anular. Sim. Mas eu gosto do chinês, a ideia do nós. E você não está sozinho, não. Eu sou muito criticado pelo nós. Nós gostamos de acusar o outro. Sim. Eu gosto de me inserir na crítica. Gustavo, eu vou, então, entrar nessa questão, porque você foi, de certa maneira, cancelado, porque você votou pelo impeachment da Dilma. E isso, você já me disse em outras conversas, que você, digamos assim, sofreu com isso, não no sentido do sofrimento cristão, então, o impacto que isso teve, inclusive, na sua carreira política. Conta um pouquinho, comenta um pouco isso. Mas você também, nessa visão que você chamou de cristã, não chamaria de cristã, nessa visão de... Eu sou um cara sem angústias, quase. Mas essa é uma das angústias que eu tenho, não nego. Tem. Eu acho que foi uma pisada de bola do ponto de vista de erro na administração da minha pessoa, da minha carreira, da minha vida. Que eu fiz porque eu queria manter uma coerência com um discurso de que o maior, um dos maiores problemas do Brasil
é o casamento entre os economistas irresponsáveis e os políticos populistas. Eu sou radical na ideia de que tem que haver responsabilidade fiscal e ecológica. Dois recursos que não são elásticos: o recurso ecológico e o recurso fiscal. E a Dilma, de fato, eu acho, por todos meus estudos, e eu dizia isso antes de se falar em impeachment, eu dizia isso, a Dilma teve gesto de irresponsabilidade fiscal a partir de um certo momento. E não só, ela queria o desenvolvimento, mas teve a ver um pouco com a eleição de 14. Seria incoerência, depois daqueles discursos, depois de eu ter feito uma audiência pública sobre as chamadas pedaladas, eu votar contra o impeachment. Mas talvez eu devesse ter feito outra coisa. Talvez eu devesse ter subido ali, ter feito crítica e ter dito: não quero deixar minha digital na destituição de presidente eleito. Nem do Collor, se eu fosse na época, nem da Dilma. Eu acho que teria sido uma posição que não era, digamos, ao nível da incoerência. Não. E teria sido muito mais inteligente. O que eu não gosto é quando falam em golpe parlamentar sem dizer que foi um golpe parlamentar contra o Collor. Quando distingue. Você pode dizer que Collor e Dilma são diferentes. Mas o impeachment foi do mesmo jeito. Dentro da Constituição, com todas as regras, com todas as defesas. Ela foi até mais, talvez, defendida. Então, isso do golpe incomoda. Depois, como é que chama? O gabinete do ódio, que eu acho que foi muito forte contra mim, até contra netas minhas, botaram cartazes na frente da casa delas. Foi muito duro para mim. Eu hoje, quando apoio para valer Lula no primeiro turno, e estou brigando por isso desde setembro, outubro do ano passado, publicamente, eu sei que se o Lula ganhar, que eu espero que vença, porque senão vai ser uma tragédia do Brasil continuar no abismo do Bolsonaro, é capaz de haver perseguição, não do Lula. O pessoal está dizendo que Lula vem com espírito de vingança. Não vem, não faz parte da característica do Lula. Como não faz parte da característica do Lula, roubo, como acusam ele. Teve corrupção no governo. Você pode acusá-lo até de descuido, leniência, ter permitido isso para ter poder. Mas Lula não é um cara preocupado. Só um detalhe. Mas que o PT poderá trazer perseguições desse tipo para mim, poderá. Mas o que está em jogo hoje é o Brasil. Isso não importa. Quando você começa esse movimento, inclusive com o manifesto assinado com o Randolfo Rodrigues, vocês capitanearam esse movimento, eu posso chamar isso de autocrítica? Não tem nada a ver. Eu posso fazer autocrítica, sem problema nenhum. Aliás, estou fazendo, de certa maneira. Você fez agora. Estou fazendo. Esse é o autocrítico daquele gesto. Agora não. Agora chama-se entendimento da realidade. Eu sei, mas na prática é um movimento, inclusive, corajoso, na minha opinião. Sim. Eu queria dizer que... Mas só um detalhe. Eu até, de certa maneira, chamei o Randolph. Eu que chamei o Randolph. Só que o Randolph hoje é um personagem importante e ele terminou levando a liderança. Hoje faz parte da equipe do Lula, da campanha, né? Mas eu comecei isso por uma questão de entendimento da realidade. Além de que o Lula fez um bom governo. O Lula foi responsável fiscalmente. Lá em 2008, quando ele chamou de marolinha a crise mundial, ele titubeou. Titubeou achando que devia gastar mais para sair da crise. Mas ele foi responsável. Eu tenho a impressão que no meio ambiente eu gostaria que ele tivesse sido mais, como eu tenho conversado com a Marina e ela também acha isso. Mas ele não foi um irresponsável na ecologia. O que eu discordo do Lula, entre as coisas, é que ele deu prioridade ao ensino superior em vez do ensino da educação de base. Ainda ontem eu vi uma declaração dele lamentando, e ele tem razão, de que a primeira universidade no Brasil foi de 2020. De 1920. Isso prova como a elite brasileira despreza a educação.
É verdade. Mas o verdadeiro desprezo da elite brasileira da educação é que a gente ainda tem 12 milhões de analfabetos. Não é porque a gente só tem 8 milhões de universitários, graças inclusive ao Lula e ao Fernando Henrique também. Paulo Renato, como ministro, conseguiu aumentar o número de universitários. Mas o problema brasileiro não é que 8 milhões são poucos na universidade. O problema do Brasil é que 12 milhões são muitos. O problema do Brasil é que só metade termina o ensino médio. E desse metade, no máximo a metade, termina o ensino médio, como é o que eu gosto de chamar de alfabetizados para a contemporaneidade. Não somos alfabetizados para a contemporaneidade. Por isso o desemprego é muito maior do que a crise econômica provoca. Mas voltando então. Então, não é uma autocrítica, embora eu acho importante fazer autocrítica, e terminei e fiz aqui com você. Ninguém me perguntou desse jeito, eu fiz agora, pela primeira vez. Aquilo é outra coisa. Em relação ao Lula, não, eu nunca fui crítico do Lula, a não ser em relação a isso da educação. E quando ele me demitiu, ele disse, quando ele me telefonou para dizer que ia me tirar, aliás, eu acho que não era exatamente por isso. Ele me tirou porque ele precisava do cargo para fazer aquela nova arquitetura, trazendo o MDB. Então, ele precisava de um cargo para o Moreira Franco, aí tinha que tirar o Tarso Genro, para tirar o Tarso Genro tinha que botar em algum lugar, e aí me tirou. Mas ele disse, eu quero um ministro que cuide mais do ensino superior, e você, isso ele não falou, mas no fundo é isso, e você só fala em alfabetização de adultos e educação de base. O problema do Brasil não está na universidade, está na educação de base. Antes de fazer a próxima pergunta, eu só queria deixar registrado o seguinte, que na minha concepção, que não é exatamente minha, mas é de alguns economistas de esquerda lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a opinião da Laura Carvalho, que tem uma visão exatamente oposta à ideia de que a Dilma gastou demais, fez pedaladas, etc. Porque você pegando os dados de 2011 para cá, o que se vê é que faltou demanda doméstica no Brasil. Quer dizer, o Estado brasileiro deixou de investir. Foi isso que aconteceu, o contrário. Ela não gastou muito, ela gastou menos. Não, mas, veja bem, eu concordo com isso. Só que a maneira de gastar o que era preciso não era com o que ficou chamado de pedalada, era tirando dos ricos. E é isso que, como eu falei, esse casamento dos economistas irresponsáveis, às vezes eu simplifico os economistas keynesianos, mas tem que dizer, os keynesianos que não entenderam que o keynesianismo precisava ser adaptado ao Brasil. Como eu falei até há pouco, keynesianismo produtivo e social. Esses economistas que pegaram o Keynes da Inglaterra e dos Estados Unidos, trouxeram para o Brasil sem adaptar, junto com os populistas, que são de direita, e isso dura já 70 anos, desde os anos 50. Esse pessoal é que destruiu a possibilidade de um fator de produção que os economistas, inclusive a Laura, não consideram. Chama-se confiança. Quando eu comecei a estudar economia, eram 3 fatores de confiança: capital, trabalho e recursos naturais. Depois falaram que tecnologia era algo diferente. Depois falaram que inovação era diferente. Hoje eu coloco mais 2. Confiança. Com a globalização, se você passa confiança aos consumidores e aos investidores, que formam o mercado, fica faltando só um fator: educação de base. Para mim, a educação de base é um fator de produção. Os economistas tradicionais, inclusive Celso Furtado, eles falaram em educação do ponto de vista dos engenheiros, dos técnicos, dos profissionais, tanto que escolas técnicas foram feitas. A educação de base não foi. Então, precisava até gastar, mas tinha que tirar dos ricos. Tinha que tirar dos subsídios à indústria automobilística. Tinha que alguém pagar para o Estado ter dinheiro. E não achar que o Estado pode ter dinheiro ou emitindo ou com jogadas bancárias, com os bancos estatais, que foi como a Dilma fez. Aí a diferença não é que precisa gastar o Estado, precisa. A diferença é de onde vem o dinheiro. E a visão da direita foi emite ou pega empréstimo.
O empréstimo sacrifica tanto o povo no médio prazo quanto a emissão de dinheiro. E aí é uma coisa que eu tenho um conflito com esses economistas. Eu considero que inflação é a pior de todas as formas de corrupção. A inflação é roubo do salário. Você diz que paga 100 e só vale 80. Você paga com dinheiro falso. E nos acostumamos com isso. Os economistas brasileiros nos acostumamos com isso nos últimos, como eu falei, 70 anos. A esquerda e a direita. Eu sou radical em matéria de respeito à moeda. A moeda deve ser tão importante em um país quanto a bandeira e o hino. Aliás, mais, porque a bandeira e o hino são símbolos apenas. A moeda é mais do que símbolo. A moeda principal dos Estados Unidos hoje é a dívida, né? Mas eles podem ter essa dívida, porque a moeda deles é internacional. Então, eles podem emitir, se endividar, sem aumentar a taxa de juros. Mesmo assim, agora estão aumentando. Claro. Então, Mesmo porque o Império Americano, pelo que se vê com a ascensão da China, começa a cambalear, né? começa a cambalear antes disso, né? Durante anos se escreveu sobre o fim do Império Americano. O Vietnã já foi uma prova de que o Império Americano não era tão sólido. Com a China, agora eles têm o que mostrar contra eles. Essa é a diferença. Mas ainda tem condições de ter uma moeda internacional, que agora, por incrível que pareça, como consequência da Ucrânia, vai começar a desaparecer. Vai começar a surgir a ideia de uma moeda lá da Rússia com a China. Que E com a substitui, Índia. Inclusive, o sistema SWIFT de transações internacionais. Exatamente. Então, voltando, esse casamento dos economistas keynesianos tradicionais com os políticos populistas demagogos é uma das causas da tragédia brasileira. Nós não temos o sentimento do realismo, da realidade, do limite dos recursos. É preciso passar isso. Mais uma vez, a educação. Tem que ensinar isso às crianças. O realismo. E eu gosto hoje de juntar os dois realismos, o realismo fiscal com o realismo ecológico. Os economistas, todo mundo sabe, isso é conhecido, eles foram a primeira profissão do mundo, né? Eu ouvia dizer que era outra a primeira profissão. Não, são os economistas, porque são eles que criam o caos de onde Deus construiu o universo. Mas, Cristóvão, o que eu queria dizer ainda, nesse capítulo da sua autocrítica, eu fui testemunha no lançamento do seu livro lá na Livraria Travessa. Eu fiquei 2 horas na fila. 2 horas na fila. E fiquei impressionado com a variedade política que nós tínhamos ali. Nós tínhamos desde o João Vicente, presidente do PCdoB, até o Osório Adriano, o Arruda, o Jaci Afonso, presidente do PT. Exatamente. Eu vi que o arco-íris, o espectro político estava todo ali, o que mostra que você ainda é um polo aglutinador, uma espécie de frente ampla que... Será que isso não é consequência de eu não ser candidato? Aí não ameaço ninguém, não disputo com ninguém. Pode ser, mas pode ser também uma certa força moral, inclusive, na cidade, né? As pessoas reconhecem você e tal, e eu acho interessante isso ter ocorrido depois que você lançou o manifesto chamando o povo brasileiro para eleger o Lula no primeiro turno. Pode ser isso que tenha me aproximado, mas eu acho que ainda está longe de eu ser aceito outra vez. Quando eu sofri muito para tomar a decisão de votar pelo impeachment, não, eu titubeei muito. Primeiro, eu quero dizer que antes mesmo do impeachment estar sendo falado, eu fui a Dilma com mais 6 senadores, ou 5, não sei se fomos 6 ou 7. E tivemos com ela, ainda em 2015. E levamos uma carta. Essa é uma coisa boa, porque eu tenho essa carta, assinada por eles. A Randolph está também, eu acho. Capiberibe está. Nós começamos a conversa, a carta e a conversa, me deram a palavra, dizendo: presidente,
Dentro do Brasil tem 3 alternativas muito ruins, perigosas. Uma é caçarem a chapa sua, como o PSDB está querendo no Supremo. Não sei se você lembra. A outra é o impeachment, que começam a falar, não vai ser bom. E a terceira é se o governo continuar desse jeito. A nossa proposta é a senhora assumir que precisa governar esses 3 anos e meio que faltam num grupo que una o Brasil. Aí a gente lista uma série de coisas que ela vai fazer. E ao Congresso. Reconhecer algumas falhas. Dizer até uma frase, está escrita na carta, que no fim esse porra desse Bolsonaro usou. Dizer, meu partido é o Brasil. Está escrito isso. Quero governar em bloco. Ela topou. E aí ficamos de fazer um jantar com 15 senadores para discutir isso. Tinha gente do PSDB, tinha gente até do antigo PFL, do Democratas. Mas nunca mais deu resposta. Morreu a ideia, não sei com quem ela falou que morreu. Pois bem, eu titubeei muito, não nego, mas uma das coisas que mais me tocou, e eu acho que eu só não voltei atrás porque tinha escrito um artigo para a Folha, dizendo como ia votar, já no finalzinho, foi uma conversa com o Zé Ricardo, filho do Rubem Fonseca. Ele e um outro amigo dele do PT de Minas Gerais. Então, uma padaria que eu frequento muito, que hoje se chama Padoca. Na época, era Favorita. E eles deram um argumento que me tocou muito. Ele disse, Cristóvão, você é um dos patrimônios nossos. Isso que está aí está muito ruim. A esquerda em geral, vai precisar de uma nova esquerda, vai precisar de reformular tudo, inclusive o PT. Você é um cara que vai ser necessário nisso, mas se votar pelo impeachment, você morreu. Nunca vou esquecer disso. Porque apesar de não serem meninos, mas é gente de 30 anos, né? Muito mais jovens que eu. Então, eu acho que ainda não tenho esse capital para ser usado mais. Você voltou a falar com a Dilma depois disso tudo? Nem com a Dilma, nem com o Lula. Agora, com muitos petistas, sim. A Gleisi Hoffmann me ligou um dia desse. O Paulinho Teixeira, que é uma figura formidável, que é o secretário executivo, eu acho, eu, o secretário-geral, tomamos um café junto nessa mesma padaria, que eu frequento sempre, porque eu creio que eles achavam que seria bom ter uma chapa aqui que unisse as esquerdas e que eu poderia estar nisso. Mas eu disse que eu não seria candidato. Além disso, eu tenho hoje um constrangimento grande. Eu sou do Cidadania, que é um partido que ficou de direita. Não é mais um partido que traga, como eu imaginei quando fui para lá no PPS ainda, eu achava que ia trazer uma nova esquerda. Eu saí do PT porque achei que o PT não ia mais ser uma nova esquerda. Fui para o PDT achando que ia ser por causa do Brizola, por causa da educação. Não foi. PPS eu achava que podia ser, não foi. Então eu não tenho como ser candidato pelo Cidadania. Estou falando aqui publicamente. Nunca falei assim gravado, mas estou falando para publicizar. E disse a eles que não. Então, esse diálogo existe, mas não vejo ainda, porque o meu capital hoje não é mais para ser usado nessas articulações. Eu hoje quero ser, eu fui durante 20 anos um político que escrevia nas horas vagas. Eu agora sou um escritor que faz política nas horas vagas. E estou muito feliz. Esses dias você se propôs a fazer uma ponte com a Marina, porque a Marina é carne de pescoço, né? Ela é dura na queda. Mas ela deu um recado de que ela só aceita voltar a falar com o Lula diretamente, não quer intermediários. Eu tenho conversado com a Marina, voltei a conversar, na verdade, assim, mais direto uma vez, mas longamente. Faz uma semana conversamos. Eu acho que Lula deveria, sim, ligar para ela, deveria conversar com ela. Marina é uma figura que está acima, inclusive, da política, a história da Marina, a força da Marina no mundo. Não no mundo do povo. No mundo do povo só tem Lula. Eu não cito aí no livro, mas uma vez na Índia, no interior, num lugar, tinha um menino vendendo umas bugigangazinhas dessas que turista compra, e aí, eu não sei porquê, eu falei, Brasil. Ele disse, Brasil, Lula!
Eu fiquei absolutamente surpreso. Você sabe Antes que... diziam Pelé. Né? Você sabe então, que... Marina não é isso. Mas é uma figura simbólica. Eu acho que Marina devia ser tratada melhor. Até porque o apoio dela ao Lula seria muito importante nesse momento. Ô, Cristóvão, tem um episódio lá em casa, engraçado, parecido com essa que você acabou de contar, com o meu filho, o Amilcar, o físico. Ele é ligado a um grupo de físicos ali de Kerala, Tamil Nadu, etc. E uma vez ele viajou para a Índia e foi convidado por esse pessoal para uma visita a uma escola rural. Aí ele foi lá para o interior, etc. Acho que nesse estado Tamil Nadu, etc. E ele chegou lá, tinha os professores, os alunos o receberam. E aí foi apresentado. Brasil, esse cara é do Brasil. Aí o pessoal, ninguém falou nada. Aí falou, Pelé! Silêncio absoluto. Aí um professorzinho assim de trás, falou, Brasil! Paulo Freire! Que legal, E aí mostrou uma estante da escola cheia de livros do Paulo Freire. Mas no livro tem uma história boa sobre isso do Pelé. Eu entrei num restaurante em Nova York com Bianca Jagger. Quem estava comigo era o seu chefe durante o meu governo, o Gonzaga. Luiz Gonzaga Luiz Mota. Gonzaga Mota, o Baga. Ele, eu e a Bianca Jagger. Você vê que... E aí, nós entramos naquele restaurante, não era nenhum restaurante especial, nada de luxo, um bom restaurante, com certeza, que ela levou, perto da casa dela. E aí, teve um momento que ela saiu, e eu perguntei... Sim, quando ela entrou, todo mundo olhou para ela. Nova York, isso não deve ser fácil, né? Quando ela saiu, por alguma razão, eu perguntei ao garçom, é comum entrar alguém aqui e chamar a atenção como a senhora Jagger? Ele disse, olhou assim, e disse, Pelé. Pelé. Eu acho que jogava nessa época no Cosmo, né? Você tinha jogado um pouco antes no Cosmo. Pelé é uma figura, né? Eu achei isso... Mas o Lula tem hoje esse nome. Mas precisa trazer Marina para esse lado. E eu acho que não é difícil. Não, com certeza. O que você achou da escolha do Alckmin? Eu achei excelente. Liguei na hora para ele, conversamos muito. Mas precisa algo mais. Não pode ser só o nome Alckmin. Algumas coisas o Lula e o PT precisam fazer para dizer essa disputa não é entre o PT e Bolsonaro, é entre o Brasil e Bolsonaro. Eu acho que o rumo está sendo esse, né? O Lula, sim, mas de vez em quando tem umas coisas que não combinam com isso. Quando diz que a reforma trabalhista foi escravocrata, afasta muita gente que sabe que essa reforma trabalhista tem que melhorar, mas que aquela que estava lá de 1940, é mais antiga que eu, e eu estou com 78 anos, a CLT, não dá. Quando a CLT foi feita, não tinha elevador automático. Hoje tem avião automático. Então mudou, tem que atualizar. A que foi feita não está boa? Não, tem que melhorar. Quando diz certas coisas desse tipo, eu acho que afasta. Então o Alckmin não pode ser o nome Alckmin, nem a pessoa Alckmin. Tem que ser dizer, olha, o que a gente vai formular agora é mais amplo do que o PT. Eu sei, eu entendo o que você está falando, mas, por exemplo, esses dias aí, os caras fizeram um decreto cortando do cálculo para aposentadoria o trabalho que servidores públicos fizeram de casa por causa da pandemia. É. Isso é roubo mais então, do que escravo. Tem que dizer isso. Mas quando diz a reforma trabalhista, afeta muita gente que acredita que é preciso modernizar. Agora, não fazer isso, entendeu? Então, o Alckmin eu sou favorável, precisava disso, é necessário, além de que eu acho uma figura respeitável. Sempre achei o Alckmin uma figura respeitável, como acho Fernando Henrique Cardoso. Como eu liguei essa semana para o Aloysio Nunes. O Aloysio aderiu ao Lula. Claro, eu liguei para ele. Ele estava muito contente, feliz, tinha conversado com o Lula. O Lula tinha ligado para ele.
Então, o Lula ligou E isso pro... não é uma sinalização de que não haverá vingança? Não haverá vingança. Do Lula não haverá. Pode haver de pessoas do PT, isso pode ser. Mas do Lula, não. Eu não vejo o Lula trazendo vingança. O meu artigo, eu tenho uma coluna semanal no blog do Noblar. O da semana passada foi: o PT não deve condenar o Lula. O Moro tentou e não conseguiu. Agora, se o Lula perder essa eleição, ele vai ser condenado na história. E se ele ganhar e não fizer um bom governo, ele vai ser condenado. É a vitória do Moro. Para ele ganhar e para governar, não pode ser o PT sozinho. Quando eu digo PT, PST, PCdoB, não, tem que ser mais do que a chamada esquerda tradicional. Eu, aliás, gosto de provocar a chamada esquerda nostálgica. Não, isso parece que está no cálculo. Só ganha a eleição quem consegue ganhar metade do centro, né? Metade mais um do centro. A conta básica que se faz é 30% da direita, extrema-direita, etc., 30% da esquerda, extrema-esquerda, e tem uns 40% no centro. Quem consegue 20% mais um do centro, leva. Não é isso? Mas não é só para ganhar, é para Não é governar. só. Não, eu sei, mas eu digo, você só consegue ganhar as eleições se você consegue atrair grande parte do centro. E, evidentemente, a escolha do Alckmin sinaliza nesse sentido. É isso. Né? O PT só ganhou quando ele se aliou ao centro. Quando ficou só na esquerda, ele perde, é claro, não tem 51%. Quando vaiaram o Paulinho, por exemplo, da Força, é um equívoco. Ele está vindo. Então, ele está vindo, a gente tem que tratar bem. Aliás, eu fiz um artigo também nesse mesmo blog, em que eu digo, em 2006, eu fui candidato a presidente contra Alckmin e contra Lula. E quem me levava em São Paulo era Paulinho. Agora, Paulinho está com Lula, Alckmin está junto com Lula na mesma chapa, e eu também. Nós mudamos? Não. O Brasil precisa da gente estar junto. Claro. É isso que a gente precisa... O PT precisa se convencer que esse é um plebiscito do Bolsonaro contra o Brasil. Contra o Brasil. E Eu não acho do que Bolsonaro contra o PT, entendeu? A vitória não pode ser comemorada do PT. aqui em Brasília o PT sabe disso. O Jaci Afonso tem conversado com você? Tem conversado. Eu acho que o gesto que veio de São Paulo, São Paulo não, nacional, de colocar o Graz, foi uma boa decisão. Mas ainda tem muita resistência dentro do PT ao nome do Graz. Eu até acho que a Rosilene é uma boa candidata, uma figura interessante, mas nesse momento o PT precisa fazer esse gesto, PT do DF precisa fazer esse gesto em nome do Brasil. A favor do PT nacional, para o PT nacional servir ao Brasil. E olha que eu só conheci o Graz uma vez, estive com ele, nessa mesma padaria, que dizem que é uma extensão do meu escritório. E conversei com ele. Me pareceu uma boa figura. E tudo indica que vai ser ele o candidato, não é? Da frente, né? Da frente. Ótimo. Gustavo, eu acho que nós podemos encerrar aqui o papo. Acho que esse foi uma excelente conversa na República Popular das Letras. Você já fica convidado para um próximo encontro para a gente discutir essas ideias que são sempre estimulantes, não é? Então, muito obrigado. Rapaz, quem agradece sou eu. Porque eu falei coisas que eu não falo há muito tempo em nenhum... Aliás, que eu nunca falei em nenhum lugar, que você provocou e que eu acho ótimo que tenha provocado, que me deu a chance de falar. Eu tenho estado fora de entrevistas, totalmente fora. Tenho feito até lives, mas lives meio acadêmicas. Foi muito agradável, porque a gente misturou literatura com política, misturou o passado com o futuro, misturou autocrítica com formulações novas. Eu gostei muito e quero voltar aqui mesmo. Então, saúde! Agora, vamos agradecer esse pessoal que assistiu aí. Eles que sabem se foi bom ou não, né? Eu vou querer passar para a dona Gladys assistir. Claro!